Seja bem-vindo ao nosso 6º episódio do nosso podcast, dessa jornada de oração e de jejum, com esse tema que está aqui na nossa TV, Amor em Movimento. Já há muitos anos nós temos essa prática de mobilizar toda a igreja num tempo como esse de oração e de jejum, e dessa vez tantas pessoas de tantas partes aí do Brasil e até de fora do Brasil conectadas conosco nesse propósito. Se você deseja participar com a gente dessa jornada, dessa caminhada, é muito simples. Você pode se inscrever através desse link que está disponível no QR Code que aparece aí na sua tela. Gratuitamente você vai se inscrever e participará também de um grupo exclusivo no WhatsApp, e ali você vai ter acesso a vários conteúdos que vão ser ferramentas que vão te abençoar nessa jornada aí de 14 dias. E uma das ferramentas, um dos suprimentos que a gente tem compartilhado aqui diariamente é esse podcast. Hoje eu estou aqui acompanhado dos pastores Arthur e Paulo, mais uma vez aqui participando com a gente do podcast, não é isso? Animados? Demais. Animados, com fome, né? 6º dia de jejum. Aleluia. Mas tem sido um tempo muito especial. E é muito bom estar aqui mais uma vez. Amém. Eu sei que muita gente, Arthur, Paulo, tem sido marcada, né? Eu falo que, inclusive no último episódio, a gente falou muito sobre isso, a Cássia e o Ian, que uma das formas de sermos abençoados também através de mobilizações como essa, e a gente continuar com essa prática, né, com esse hábito. A gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade de diariamente ter uma prática de oração, sim, de fazer um jejum, verdade, mesmo que seja uma vez por semana, ou de ter aquele tempo ali de solitude, de meditar na palavra, ler um livro, como a gente tem feito. Mas muitas pessoas vão acrescentar esse hábito na vida delas, sim, vai fazer parte da história delas, né? É legal mesmo, né? Eu geralmente tenho o costume de sempre, quando tem um desafio novo na minha vida, eu sempre fazer um jejum. Sim. Porque é como a gente costuma falar, né? Quando a gente jejua é um tempo de intensificar na oração. Então eu acredito que a gente de fato vai para um novo nível espiritual mesmo. Amém. É muito legal também a forma como a gente inicia o jejum e como que a gente sai do jejum, né? Quando todas as mobilizações, né, ao longo desses anos, né, participando na igreja, a gente viu o ambiente da igreja, né, e a gente vê como que o ambiente da igreja hoje está, né, com o jejum acontecendo, com essa mobilização. Os cultos é diferente, sim, as células, um ambiente vai repercutindo, diferente, né? E é legal, o Arthur falou de um hábito que ele tem, porque o jejum ele vai fazendo parte da nossa vida, né? Da nossa caminhada com Deus. Eu já fui muito marcado em momentos como esses que a gente está vivendo hoje. Eu sempre percebo que é como se fosse um recomeço, um ciclo novo, um marco de um tempo novo. Amém. E muita gente tem preconceito assim com o jejum. Inclusive usam o próprio argumento da questão da nova aliança, né? Sim. Mas é engraçado isso, porque o jejum ele faz parte da vida de muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Sim. Vocês estão atrás aí de uma parede que tem vários reformadores, heróis da fé, pessoas que nos inspiram. Paulo está do ladinho ali de John Wesley, né, que é um desses gigantes na fé que tinha a prática constante do jejum. E a gente percebe que no Novo Testamento, sim, era uma prática comum. Só que, ao mesmo tempo, eu digo que tem pessoas que não podem jejuar. Mas por que não? Porque não possuem maturidade para jejuar. Elas precisam primeiro entender o que é o jejum, o propósito do jejum, para que possa abordar essa, sim, disciplina espiritual da forma correta, né? Tem muita gente que tem uma motivação errada e acaba enxergando o jejum como se fosse um peso, que na verdade é um privilégio espiritual. A gente separar um tempo com mais foco, com mais intensidade, para buscar a glória de Deus, a presença de Deus, o enchimento do Espírito, cultivar essa intimidade,
mergulhar em revelação da palavra, buscar às vezes uma resposta, né? Intensificar na oração até ter clareza da direção e da vontade de Deus. Então, há muitos benefícios, né? E por isso que eu enxergo como um privilégio espiritual termos essa prática da oração e do jejum. Vocês enxergam, faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Até mesmo isso que você falou é interessante, que antes da gente jejuar, a gente tem que perceber o nosso coração, é porque existem várias mentalidades erradas, né? Então, por exemplo, as pessoas podem enxergar o jejum como uma troca, no sentido de, Deus, fiz meus 14 dias, né? Sem comer piqui, 14 dias com uma refeição por dia. E aí agora é sua vez de me abençoar, né? Então o jejum não é uma troca com Deus, até porque a gente não consegue colocar Deus contra a parede, sendo que Ele é o mais interessado em nos abençoar. Então Jesus ele não muda a Deus, o jejum não muda a Deus, né? O jejum muda a gente mesmo. É isso aí, muito legal isso que o Arthur falou, né, Paulo? É verdade. Deus não muda nada com o nosso jejum, ele continua sendo o mesmo. Quem muda é a gente. Então Deus não ganha nada também com o nosso jejum, não é? Agora, é claro que nós nos tornamos pessoas diferentes depois de um tempo desse de jejum. Com certeza. Né? Você sempre enxergou o jejum dessa forma ou foi uma experiência que você teve também de mudança de mentalidade, Paulo? Foi de mudança de mentalidade. Nem sempre eu enxergava o jejum dessa maneira, né? Como a gente está compartilhando aqui. Por muito tempo, né, da minha caminhada cristã, eu sempre enxergava o jejum como uma moeda de troca. Então, eu ficava ali alguns dias, né, fazendo jejum e tirando determinada coisa do meu... Não conseguia fazer até o final? Às vezes quebrava e aí tinha que começar tudo de novo, mas sempre ficava aquele pensamento assim, agora eu fiz a minha parte, Deus, então agora é a sua vez de me abençoar, né? E quando eu comecei a participar mesmo das mobilizações da nossa igreja, né? Eu entendi claramente, né? Completamente diferente, né? Essa mentalidade que eu tinha, e eu fui sendo aperfeiçoado e fui entendendo realmente essa perspectiva do jejum na nova aliança, né? Mas foi um processo. Muito bom. Então, se alguém aqui está acompanhando a gente, tem alguma dúvida sobre o jejum, faça essa pergunta aí nos comentários, escreve aí para a gente e vai ser um prazer poder te responder nas oportunidades que tivermos aqui. Agora, tenha certeza, nós não somos mais os mesmos depois de um tempo como esse, né? Paulo fala lá em 2 Coríntios 3,18 que quando nós contemplamos a Cristo, a glória de Cristo é acrescentada em nós. Verdade. E somos transformados. Amém. E o tempo de jejum é um tempo que nós investimos mais tempo contemplando a Cristo, né? Sim. Então a gente tira a refeição, mas não é só para passar fome ou fazer um sacrifício. É porque quando a gente deixa de comer, a gente está dizendo que o motivo pelo qual nós estamos deixando de comer é maior, é mais elevado. A gente tem uma fome maior por outra coisa. Então, eu sempre encorajo as pessoas nesse tempo a ficarem menos nas redes sociais, ficarem menos na frente da televisão, assistindo menos séries e mergulhar mais na palavra. E como a gente pode falar? Até porque, né, pastor, o ficar sem comer não te acrescenta nada, né? O que você precisa fazer é ficar sem comer, mas nesse tempo orar, intensificar na oração. Então não existe essa de, eu estou mais cheio do Espírito hoje. Por quê? Porque eu esqueci de almoçar. Porque está com o estômago vazio. Não é muitos dieta. Pensam assim, não é na dieta. verdade. Na prática, muitas pessoas pensam dessa maneira. Né? E é por isso que a gente está aqui ensinando, né, na perspectiva da nova aliança, na perspectiva bíblica, né? Porque tem muita gente que cria, que inventa o tanto de coisa, mas que não é o jejum genuíno, né? O jejum bíblico. Agora, uma estratégia que a gente usa, que eu considero assim, que é algo que é um diferencial na nossa igreja, nessas mobilizações que a gente faz, é que a cada jejum tem um livro.
Então, incentiva as pessoas a comerem mais da palavra e sempre tem uma ênfase nos livros. Então, o depósito espiritual das pessoas vai sendo cheio, né? Verdades vão sendo acrescentadas, porque a cada temporada dessa é como se Deus estivesse trabalhando conosco em determinadas áreas. E Deus tem tratado conosco na questão da generosidade, de enxergar propósito naquilo que nós temos, que é a vontade dele nos abençoar, mas para que nós sejamos uma bênção. Quando nós prosperamos, o reino de Deus cresce, porque nós estamos investindo na obra dele. Se o povo de Deus é próspero, a obra de Deus é próspera também. Então, tudo envolve um propósito. Sim. E entrando no capítulo de hoje, que é o 6º capítulo, Semeadores do Reino, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, Paulo diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, primeiro, não é algo imposto, é algo voluntário, é espontâneo. Por isso ele completa: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós não temos dúvidas que Deus ama todos os seus filhos, sem exceção, mas Deus tem prazer em alguns. E aqui o texto está falando sobre isso. Ele tem prazer naqueles que ele percebe ele neles. É como se ele se enxergasse nos seus filhos, que estão amando, servindo generosamente e fazendo isso com o coração sorrindo, alegria, né? Com alegria, sabendo que é um grande privilégio, né? Então, as nossas ofertas ou a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro fala muito ao nosso respeito, né? Uma coisa que me chamou a atenção, assim, nessa mobilização de jejum, é que os momentos, durante os nossos cultos, né, quando a gente fala assim, agora vamos para o momento generosidade, assim, a igreja vibra, né? Isso é maravilhoso. A gente tem percebido o quanto que isso tem feito parte, assim, né, da nossa igreja, assim, nesse tempo, né? Quando a gente fala assim, gente, agora vamos para o momento de generosidade, a galera se alegra, porque é uma oportunidade mesmo. Isso, e também não só nesses momentos, né, no culto, eu tenho percebido, assim, na vida da igreja mesmo, várias pessoas, de fato, abençoando umas às outras, pagando um lanche, ofertando algo na vida de alguém. E isso é interessante, que foi compartilhado aqui, né? Deus, ele se alegra com isso, porque Deus, ele se enxerga em você. Foi uma das coisas que mais me marcou, assim, nesse capítulo. Sim. Porque isso é refletir a Cristo, é refletir a Jesus, que as pessoas buscam tanto, né? Uma das formas é sendo generoso, assim como ele é. E assim será uma das maneiras das pessoas nos conhecerem a Jesus, né? Conhecendo a Jesus através da nossa generosidade, do amor em movimento, que é o que a gente tem enfatizado. Agora, no capítulo aqui, eu até escrevi, os rabinos, eles dizem que todo homem, ele se revela de 3 formas, né? Pelo dinheiro, pelo prato de comida e pela raiva, né? Então, a revelação da raiva, eu diria que acontece, por exemplo, quando você não consegue ser o que gostaria de ser, ou quando o outro tem aquilo que você não tem, e a inveja encontra espaço dentro de você para crescer e para florescer. Então, eu digo que a inveja é a raiz dessa raiva, né? Agora, o prato de comida é porque nem sempre as pessoas comem por necessidade. A gente coloca muito assim na comida também o nosso foco de prazer. Sim. Então, às vezes, não é nem só por uma questão de você comer porque há uma necessidade de comer. Comemos também por prazer. Mas dessas 3 opções, né, de acordo com os rabinos, eu diria que nada fala mais ao nosso respeito do que o nosso dinheiro. A maneira como você semeia revela as prioridades da sua vida. Você quer ver uma coisa? Quando a primeira conta que você paga, ou a primeira coisa que você faz com o seu dinheiro, revela aquilo que você honra mais ou aquilo que você teme mais. Então, tem gente que recebe o dinheiro, a primeira coisa que ela faz é pagar o aluguel da casa.
ou a prestação do financiamento da casa que ela fez, porque ela tem pavor de morar, de não ter onde morar, de ser despejada, de ser colocada na rua, porque é algo que ela teme, é algo que ela tem medo. Sim. E eu sempre ensino que o dízimo, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao receber um dinheiro é separar o dízimo, entregar o dízimo. E hoje as pessoas nem têm mais tanta desculpa que tem que esperar chegar no domingo, no culto para entregar, porque o Pix facilitou a vida de todo mundo, né? Eu, por exemplo, tenho essa prática, mas eu creio que isso é algo muito significativo, porque você está revelando quem é de fato o primeiro. Eu quero honrar a Deus com o primeiro. Eu amo a Deus, eu o honro, eu temo a Ele, mas também é um ato de fé, porque você está separando o que é de Deus e, de certa forma, você está expressando que você crê que Ele vai suprir você para todas as outras necessidades, porque tem gente que faz diferente, né? Primeiro paga tudo que tem que pagar, se sobrar alguma coisa é que ela vai dizimar, e é uma expressão de incredulidade, né? Sim. No aniversário, por exemplo, a gente tem o costume de, é uma cultura aqui no Brasil, de entregar o primeiro pedaço de bolo para alguém. O primeiro pedaço não é necessariamente maior, não é mais gostoso, é igual a todos os outros pedaços. Verdade. Mas o primeiro que você entrega, você está colocando aquela pessoa numa posição de honra. Tem gente que não para pensar nisso, né? Como que você investe o seu dinheiro? A maneira como você administra, a maneira como você semeia, fala muito ao seu respeito. Sim. Fala muito a respeito das suas prioridades. Então tem gente que diz muito que ama Jesus, que ama a obra dele, né? Chora no domingo à noite, mas gasta mais dinheiro, por exemplo, num salão de beleza, do que contribuindo generosamente com a casa de Deus, com o reino de Deus. Então é até uma contradição, né? A pessoa não está sendo coerente com aquilo que ela diz, que crê, né, que entende, com aquilo que ela faz realmente, né? Sim, uma vez eu li num livro seu, eu esqueci qual é. Se não for seu também você me fala. Mas é que meio que fala que o dinheiro ele fala muito a nosso respeito. Sim. Porque meio que o dinheiro ele pode ser comparado com a nossa vida também. Porque o dinheiro é aquilo que a gente ganha com o seu tempo que você deu no seu trabalho, por exemplo. Então você trabalhou e aquele horário de trabalho que você vendeu, com ele você recebeu o dinheiro. Representa a sua vida, né, o seu tempo. Então, quando você entrega o dinheiro, também você, de alguma forma, está entregando a sua vida. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas elas querem honrar ao Senhor somente com palavras. Mas, muitas vezes, o que a gente fala não vai dizer, de fato, o que o nosso coração pensa. Então, às vezes, você pode falar que ama Jesus, que ama a igreja, mas você não está disposto a colocar a sua vida ali, ou seja, o seu dinheiro ali, a entregar primeiro os seus recursos. Então, isso é muito interessante. É legal, e a gente pode pegar o gancho, né, Arthur? Porque há muitas motivações que movem as pessoas para semearem, por exemplo, no reino de Deus. Aqui no livro, nesse 6º capítulo, a gente coloca algumas motivações. A primeira é o investimento, né? Há pessoas que elas sempre raciocinam baseadas em uma mentalidade econômica, né? Então, elas encaram cada mínimo aspecto da vida como investimento. Isso não apenas no reino, mas também nos relacionamentos, no casamento, por exemplo, até mesmo com os filhos. Tem gente que investe nos filhos, enxergando os filhos como potencial para uma futura aposentadoria, por exemplo, né? Então, tudo que as pessoas fazem é investir e desejam receber o retorno daquele investimento o mais rápido possível. Mas o investidor, ele está sempre pensando na relação custo-benefício. Qual que é o lucro que eu vou ter? O que eu vou extrair desse investimento que eu estou fazendo? Porque se eu perceber que não há possibilidade de lucro, logo eu vou investir em outro lugar.
Então, a verdade sobre o investidor é que ele não se doa para ninguém. Não é uma questão assim de generosidade de fato. Ele está pensando mais no retorno que ele vai ter, né? Ele pensa em si mesmo. Ele está pensando mais qual vai ser o retorno do investimento na bolsa, né, de valores. Ali, e é como fala, né? Alguém que investe numa empresa, por exemplo, na verdade ele não investe na empresa, ele investe nele mesmo. Porque ele não está pensando ele não quer simplesmente que a empresa prospere. Ele quer que a empresa prospere porque aquilo vai trazer um retorno para ele. Então, a motivação do investimento, de fato, ela não é a correta, né? De pensar, eu vou ofertar porque a Bíblia fala que o Senhor vai acrescentar mais, que o Senhor vai multiplicar a minha semente. Então, esse não é o pensamento correto, porque a gente não oferta em nós mesmos, mas no crescimento da igreja. E de fato, o que o Arthur está falando é bíblico, né? Quem semeia, colhe. Sim. É uma promessa de Deus, da palavra de Deus. Só que o semeador, ele semeia, ele colhe, mas, biblicamente, a nossa principal motivação não deve ser essa, apesar de saber que há uma promessa de que aquele que semear certamente irá colher. Mas existe um coração apropriado para semear. Essa é a chave, né? Ter um coração aprovado, apropriado para semear de maneira genuína. É aquele que se alegra em dar, é aquele que se alegra em compartilhar e não se alegrar no retorno que terá, mas ele se alegra só pelo fato de dar, né? Pelo privilégio que ele enxerga, né? Uma outra motivação são aqueles que investem por obrigação. E a gente sabe que tem muita gente na casa de Deus que oferta, que semeia, que dizima, que contribui, porque se sentem obrigados, né? E às vezes, quando olham para a Escritura, principalmente em textos do Antigo Testamento, encontram às vezes respaldo para isso, né? Eu acho que em relação à obrigação, vai muito da forma que você se relaciona com Deus, né? Se você se relaciona com Deus na lei, você vai ofertar e dizimar através da obrigação. Geralmente é aquela pessoa que fala, né? Deus, você ficou me vigiando, né, para saber se eu ia dar o dízimo, agora eu vou ficar te vigiando também para saber se eu vou poder ofertar, para saber se você vai me abençoar, né? Então faz de Deus devedor dele, porque ele ofertou, porque ele dizimou. Eu gosto de um exemplo que você compartilha, que é aquele exemplo do casamento, né, do homem que casou, e aí ele fala, né, dá 3 mandamentos para a esposa dele. Primeiro mandamento, amarás o seu marido. Segundo mandamento é beijarás o seu marido. Pede a Jamile para ir anotando. Paulo casou aí recentemente. e o terceiro mandamento, para Jamile fazer a comida do Paulo todos os dias quando chegar em casa. Olha aí, hein? Aí o dia o Paulo chega na casa dele, aí a Jamile está lá, fez a comida, ele fala com ela assim... A Jamile, quando o Paulo chegar hoje, faz a comida dele. Aí ele chega lá, ela fez a comida e fala assim, olha, eu não queria fazer essa comida, mas eu fiz essa comida porque terceiro mandamento, né? Eu tenho que fazer a comida, mas eu mesmo não queria. Ele vai comer, porque o pastor Paulo não desperdiça nada, né? Mas você come até sem apetite. Aí depois ele chega e fala assim, Jamile, me dá um beijo então. Ela fala assim, olha, eu não queria te dar um beijo, mas eu vou te dar porque é o segundo mandamento. Por obrigação. Aí ele pergunta, ele vai achar estranho, ele vai perguntar, Jamile, de verdade, seja sincero comigo, você me ama? Aí ela fala, amo, né? Primeiro mandamento, amarás teu marido. Então assim, Deus não quer que a gente se relacione... É assim, Paulo? O Arthur está revelando aí. Revelou Mas o segredo. se o Paulo não tem prazer de ter um relacionamento assim, qualquer homem saudável, com a mente saudável não teria, por que Deus teria, né? E ao mesmo tempo esse relacionamento, né, essa forma, né, de se relacionar com Deus pela lei, né, vamos dizer assim, gera muita condenação, né? Porque, por exemplo, a pessoa que ela caminha debaixo dessa mentalidade, começa a chover, tá caindo um temporal lá fora, o carro dela tá lá na rua, e ela já começa a pensar, Deus vai fazer alguma coisa comigo, porque
eu não cumpri, né? Eu não entreguei o meu dízimo ali, né? Como se fosse enfim, como se o dízimo fosse um amuleto, uma moeda de troca, e ela se sentisse obrigada a fazer aquilo com medo daquilo que Deus pode fazer caso ela não cumpra, né? Ou não dizime ali, né? Eu costumo ver a vida cristã como uma alegria, sabe? Como um privilégio, como uma diversão. E eu sei que Deus é assim. Deus, ele quer o melhor para nós, a vontade dele, como a Bíblia diz, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu tenho para mim que quando a gente faz algo para Deus com sofrimento, é porque a gente ainda não entendeu o coração de Deus. A gente está fazendo da maneira errada. Então, se você dizima e você oferta, na verdade você não quer fazer isso, mas você faz isso por obrigação, ou então você não quer servir no culto, mas você faz por uma obrigação. Você não quer ir para a célula, mas você vê que é a obrigação sua ir. É porque você ainda não entendeu o coração de Deus, você não tem revelação. Verdade. Porque tudo para o Senhor é um privilégio. E acaba não desfrutando, né? Porque aquele que faz e desfruta, ele encara aquilo de uma outra maneira, né? E realmente é abençoado, né? É tudo uma questão de perspectiva, a forma como você enxerga, né? Uma terceira motivação é por uma visão. Aqueles que semeiam por uma visão, eles, eu considero que estão num nível mais elevado do que simplesmente um investimento ou obrigação, porque eles amam a obra, amam a casa de Deus, semeiam na vida da igreja, porque eles amam a visão da igreja. Então, eles fazem até sacrifícios para ver a obra avançando, para ver o reino de Deus expandido, e essa é uma motivação. Uma quarta motivação é a gratidão, que eu diria assim que é um nível mais excelente ainda, né? Porque aquele que tem esse coração cheio de contentamento, ele quer de alguma forma retribuir, expressar essa alegria que ele tem a Deus, porque ele sabe que Deus tem derramado muito sobre ele, né? Então ele sabe que ele recebe mesmo sem merecer. O único problema da gratidão, né, como foi falado, é que a gratidão ela é importante, mas ela não funciona sempre, né? Pela gratidão, se a gente só ofertar por conta da gratidão, a gente só vai ofertar nas vacas gordas, né? Só vai ofertar quando você estiver grato àquilo. E aí você não vai aprender a honrar o Senhor com as suas primícias, honrar o Senhor, e isso é interessante também. E aí tem um motivo mais elevado, um outro nível, vamos dizer assim, mais excelente, que é compaixão. Aquele que contribui por compaixão, ele talvez está mais próximo ainda do que ensina o Novo Testamento, a mentalidade da Nova Aliança, porque ele se coloca no lugar do outro, ele sente a dor do outro, né? Então, aquela pessoa não consegue não fazer nada, ela não consegue deixar de fazer algo quando ela percebe uma necessidade. Eu diria assim, eu creio nisso, que a pobreza só existe porque nós não estamos realmente vivendo o Evangelho. Porque aquele que é próspero, ele entende que a prosperidade na vida dele é para que não haja pobreza e necessidades à sua volta, né? E ele permite que o seu coração se encha de compaixão. E ele se move para, de alguma forma, fazer algo por aquele que possui uma necessidade. Isso é uma marca muito presente, né? A gente até compartilhou isso também. E a gente tem vivido isso de fato, assim. A pessoa que ela entendeu e tem esse coração generoso, ela se sente, como é que eu poderia dizer, privilegiada em poder abençoar as pessoas à sua volta, né? E ela faz com alegria, né? E a gente percebe isso. Quando a pessoa tem, de fato, a clareza, a revelação do que é ser generoso, a gente, enfim, sai para fazer algo, aquela pessoa ela é sempre o primeiro ali a abençoar os demais, né? E igual a gente vai sair aqui hoje, o Arthur já me chamou aí para a gente comer uma boa. Não posso, não, que eu estou em jejum.
Muito bom. A Jamile tá fazendo essa comida. Né? Eu espero já quando eu deixou chegar a em deixa. casa. Eu que vou Espero quando eu jantar chegar lá. em casa. Me Amém. convida, hein? Pra deixar. Até hoje ele não me convidou para comer na casa dele. Já te eu convidou, também Arthur? não. Eu já vi outras pessoas postando, mas eu mesmo. A gente tá aperfeiçoando. Deixa Deus né? tocar nesse jejum, Paulo. Amém. E por último, gente, para a gente concluir aqui também, a adoração, que seria o padrão mais elevado, né, para contribuirmos, para semearmos, porque essa é a nossa natureza, né? Aquele que nasceu de novo, é regenerado, tem o DNA de Deus, é filho de Deus, para ele é natural dar, servir. Então, quando a gente fala de generosidade, a gente tem falado muito sobre isso, a gente sempre pensa muito na questão material também, mas há muitas formas de sermos generosos, seja dando atenção, dando ouvido, estando presente, abraçando, elogiando, servindo, né? Por exemplo, há tantas necessidades na vida da igreja, a gente tem tantos times aqui, Verdade. ministérios. Quando você serve, você está sendo generoso porque você está abençoando alguém diretamente, mas também você está deixando a obra mais leve, você não está sobrecarregando para alguém, porque alguém, provavelmente, se você não fizer, vai ter que trabalhar por dois. Verdade. Né? Então, a gente enxergar realmente como um privilégio. Com certeza. E a pessoa que ela tem essa clareza, né? Hoje, por exemplo, a gente tem mais de 800, quase 800 pessoas que servem, né, nos nossos times para os cultos acontecerem nos campos, né? E como que seria muito importante, né, se todos tivessem a clareza a respeito de generosidade, é muito além do que finanças, né? Generosidade também é a gente dar o nosso tempo, servir, sabe, é compartilhar o conhecimento, é compartilhar ali numa aula, né, num GD, numa reunião, é servir uns aos outros, né, em todas as áreas. Eu acho que à medida que a gente vai crescendo nisso, fica muito fácil servir no estacionamento, cooperar em alguma necessidade, né? Eu gosto muito quando a gente tem, por exemplo, as cantinas na igreja, assim, quando a gente tem alguma mobilização e tem que se reunir. Você gosta para comer? Como é que é? Eu gosto... Não, mas eu gosto de servir mesmo ali, de preparar as coisas, de estar ali servindo, de ajudar ali na organização mesmo, assim. Eu vejo que é um privilégio, sabe? Um privilégio mesmo cooperar com o reino de Deus ali. E assim, esse jejum, eu creio que a gente tem crescido nisso, né? Amém. Né? As nossas redes, né? Cada discípulo tem crescido. Amém. Então, deixa uma palavra aí, Paulo, de desafio, de encorajamento para quem está acompanhando a gente, quem já está encerrando esse podcast. Depois o Arthur vai estar orando também nesse 6º dia e o Espírito Santo vai nos ajudar a perseverar nesse propósito até o final, hein, gente? Posso aproveitar e falar sobre os times? Aproveitar esse... Por favor. Lançar um desafio? Isso aí. Dentro desse tempo de jejum, acho que seria top e um desafio para você que está nos assistindo. Seria violento. É um desafio violento. Se você ainda não serve em algum time da nossa igreja, essa é a sua oportunidade, né? Participe, né? Hoje a gente tem uma dinâmica que você pode servir em pelo menos 2 times, né? Para também não sobrecarregar ninguém, né? Exatamente. E se você ainda não serve em nenhum desses times, tem vários times que você Fala pode aí um pouquinho servir. dos times que a gente tem. Believe. Believe, né? Nós temos o time de... Vamos ver se eu vou lembrar de todos. A gente ajuda. Nós temos o time de estacionamento para receber os irmãos ali, né? Em todos os cultos e eventos. A gente tem o time de boas-vindas, diaconia, time de música. Tem essa galera que está aqui servindo a gente também na parte de gravação aqui, o time de mídias. As pessoas podem se voluntariar também na transmissão, Isso. né? Na transmissão, você pode tá ser top um a transmissão, cameraman. viu? Tá violenta, não tá? Tá violento. Desculpa. Tem a Believe, tem artes. Tem artes, Creative. Tem o pessoal do cerimonial. É muita coisa, né? Tem muito. Aonde você tem um dom. Luz, som. O Kids. Tem vários. Tu só tá pegando no teu pé. Dá uma nele aí também, Paulo. Não, seja generoso, né? É isso aí. Arthur, vamos orar então. Amém. Agora que o Paulo fez o desafio, para que o Espírito Santo possa gerar aí esse encargo no coração de quem está acompanhando a gente. Amém.
Amém. Pai Celeste, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar participando dessa jornada tão abençoadora. Que Amém, o Senhor Jesus. possa nos conceder luz, clareza, revelação, Pai, da importância, Senhor, da sua obra, e que a gente possa investir na sua obra, investir recursos financeiros, investir a nossa vida, Pai, servindo nos times. Aleluia. Coloque esse encargo no nosso coração, ó Deus. Em nome de Jesus, nós queremos ser usados pelo Senhor para o avanço da sua obra, Senhor, nessa cidade, nessa geração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que bênção, sempre sendo muito enriquecedor aqui os nossos podcasts. E você pode curtir, se você não deu show, o seu like aí ainda. Se inscreva também aqui no nosso canal. E se você deseja participar de um dos nossos times, é só você procurar o informe no final das nossas celebrações em todos os nossos campos. Ou também acessar o nosso site, né? suaigrejanacidade.com.br. E lá tem uma aba, como é que é? Times. Times. E aí, como é que faz lá? Vai estar uma aba dos times, né? Provavelmente, na verdade, é porque a gente está fazendo esse ajuste agora, né? Nesse momento, transicionando, né? Algumas coisas do site. Mas vai estar voluntariado. Então, vai estar escrito voluntariado, você pode clicar, você que está nos assistindo, e vai ter um formulário ali. E você, sendo membro de uma das células da nossa igreja, membro da igreja, pode participar de um dos nossos times. E aí você escolhe o time, deixa os seus dados, a gente entra em contato com você e com certeza você vai ser muito mais abençoado em servir do que em ser servido. Aleluia. Não é isso, Com gente? certeza. Com certeza. É isso. Até o próximo episódio e fica firme no jejum até o final, hein? Aleluia. Até lá.